Sabe um livro feel good? É este livro aqui, Se a Casa 8 Falasse, um livro para você se sentir bem e com histórias de adolescentes LGBTQIA+. Eu sou Antônio Sampaio Doria, criador da Gincana Literária, escritor. A Gincana vai acontecer em 7 de agosto, fica aqui o link para você se inscrever se você quiser. E este livro, como eu estava falando, é um livro feel good, que faz você se sentir bem. É um livro bastante ingênuo, na minha opinião, porque ele é para adolescentes. E eu, com muitas décadas de vida, não tenho mais essa ingenuidade, infelizmente, mas é assim mesmo que funciona. Mas para adolescentes eu acho que ele faz muito sentido. É um livro que não tem grandes conflitos, que não acontece muitas coisas. Eu já fiz aqui uma resenha de um outro livro do Vitor Martins, 15 dias, eu vou deixar o link aqui. Enfim, até ele próprio diz isso. Me sinto um personagem daqueles livros de 300 páginas que a gente lê e fica pensando, meu Deus, essas pessoas só vão conversar, não vai acontecer nada. Falando do próprio livro, é claro. E esse livro tem uma originalidade. É a Casa 8, a narradora da história. Eu sou uma casa, não da forma metafórica em que meus olhos são janelas para o mundo. Sou literalmente uma casa. Eu poderia até guardar esta revelação para o final, de deixar de boca aberta ao perceber que esse tempo todo quem estava contando essa história era eu. E tem uma coisa que ele criou interessante, que é o humor da casa. Mas gosto tanto daqui que nunca quis me mudar. Foi uma piada. Eu nem tenho como me mudar. É uma sacada, ele explora isso bem. Você percebe que ele está evoluindo, está escrevendo melhor. E a história, são 3 histórias. A história da Ana em 2000, a história do Greg em 2010 e a história do Beto em 2020. Sim, 2020, ano da pandemia, e vai falar sobre isso. Sabe o que eu estava pensando? Quando você escreve sobre adolescentes, tem um lado bem complicado. Porque o adolescente é aquele que não sabe bem o que ele é, que ele não sabe o que quer, e se você fica só falando isso, ele não sabe, você tem uma coisa muito sem forma, muito sem clareza, muito sem propósito, e isso é um problema no livro. Então, vamos explicar como é que ele tentou resolver isso. Eu acho que ele até conseguiu resolver. A Ana, no ano 2000, ela gosta de uma menina. Então, o pai dela resolve se mudar da casa. É uma casa numa cidade pequena, que se chama Lagoa Pequena, no interior de São Paulo. É uma cidade fictícia. E o pai dela quer mudar para o Rio de Janeiro, é bem longe. E ela tem uma menina de quem ela gosta, quer dizer, ela namora essa menina. Então, vai se separar da menina e ela tem que contar para o pai, porque agora é um problema para ela ter que se separar. Então, tem aí uma questão de gostar de alguém e contar para o pai. No segundo caso, é o Greg. Ele vai para esta casa que os pais dele estão se separando, então ele tem que passar um tempo ali com a tia dele. A tia dele tem uma locadora, ele até faz a piada, né? Quem tem uma locadora, videolocadora, em 2010? E ele vai ajudar a tia dele e ele quer dar o primeiro beijo. Você vê, não é um grande conflito, mas ele quer dar o primeiro beijo. Em quem que ele vai dar este beijo? E o terceiro é o mais problemático, porque ele não tem muitas relações, não sabe bem o que ele quer, a única coisa que ele faz é tirar fotos, então fica assim uma coisa meio no ar. O último, Beto, ele tem uma amizade online, então ele fica trocando mensagens, mas é um adolescente como ele, que mora longe, bem longe, e ele fica em dúvida, será que vai rolar alguma coisa ou não?
Em todas as histórias tem, será que vai dar certo ou não? Será que o amor, a relação vai dar certo ou não? Claro que não é garantido. Tanto que aqui atrás está escrito assim, ó, esta não é uma história de amor. Como é uma história de uma casa, a gente já sabe que vai ter idas e vindas, encontros e desencontros. Mas vai ter o interesse amoroso. Então agora eu vou tentar destacar o que eu achei mais interessante nesse livro, as sacadas, os comentários bons que ele fez sobre os personagens. Por exemplo, tem uma parte aqui, uma pequena parte metalinguística, em que ele questiona um pouco, né, o que é, como é que aconteceria num filme e como acontece na vida real. Esqueça o esbarrão no corredor da escola, vizinhos com interesses em comum ou funcionários de cafeterias que puxam assuntos com o cliente. Ninguém se conhece desse jeito na vida real. Então, a proposta dele é falar da vida real. Por isso que não tem tanto conflito assim. Beto, o terceiro personagem, tem pensamentos autodepreciativos. E eu acho isso bastante comum na adolescência. Então eu acho assim, é verdade, faz sentido, os leitores vão se identificar, achei que foi uma boa sacada. A pandemia, aquela coisa de todo mundo ficar inventando coisas para fazer. Ela fez pela primeira vez nos últimos dias meditação guiada, pintura corporal, pintura de paredes, ovo de Páscoa caseiros, tango. Todo mundo fez essas coisas. Outra característica do Beto, o terceiro, Beto não é muito bom com palavras. Geralmente, o adolescente não é. Por quê? Porque tudo ainda é muito confuso na cabeça dele. Uma outra sacada que tem um deles aqui, não vou falar qual, que ele fala, não, eu preciso contar um dia para minha mãe que eu sou gay. E a outra vira, não, sua mãe já sabe que você é gay. Também um deles que vai falar o seguinte, eu não odeio a família, mas também não sinto saudades dela, típico de adolescente também. Ou seja, é um livro que tem sacadas dos adolescentes, das dúvidas, fala da pandemia de um jeito interessante, tem uma passagem até bem melancólica da pandemia, que fez muito sentido para mim, para todo mundo vai fazer sentido, porque foi assim que aconteceu. Então, é um livro sem grandes voos, mas é um livro bem escrito e é um livro que faz você se sentir bem, como eu falei no começo. Então, se você gostou, dê o seu like e volte aqui a próxima semana para outras resenhas. Até lá!